Acordei no meio da madrugada com um barulho tão violento que levei alguns segundos para entender. Alguém estava tentando arrombar minha porta com um machado. E o mais assustador? Eram meus próprios pais, junto com minha irmã mimada. Por anos, fui tratada como a filha que não servia para nada, até que consegui um bom emprego e comprei minha casa. Foi aí que eles decidiram que eu devia tudo a eles, como se meu esforço, minhas noites sem dormir e cada conquista fossem propriedade da família. Enquanto ouvia os golpes quebrando a madeira, percebi que aquela não era apenas uma invasão. Era o resultado de uma vida inteira de abusos, manipulações e favoritismos. E, naquela noite, algo em mim mudou para sempre. Se você quer saber como enfrentei tudo isso, e o que aconteceu depois, prepare-se. Essa história vai te deixar sem fôlego. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu acordei com um solavanco tão forte que, por um segundo, pensei que a casa estava desmoronando. Meu coração já estava acelerado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Eram quase 2 da manhã quando ouvi o primeiro impacto, um golpe seco, curto, que fez a madeira da porta vibrar como se estivesse prestes a rachar. Levantei da cama num pulo, tropeçando no tapete enquanto tentava alcançar o interruptor. A escuridão parecia mais espessa que o normal, como se minha própria casa estivesse prendendo a respiração junto comigo. O segundo golpe veio ainda mais forte, acompanhado de um grito que eu conhecia desde criança. "Abre essa porta agora, Mariana." Era a voz do meu pai, rouca de raiva. Meu estômago virou. Outro golpe ecoou, mas dessa vez o som foi diferente, metálico, agressivo, como se algo pesado tivesse acertado em cheio a fechadura. "Pelo amor de Deus, pai, o que vocês estão fazendo?" Sussurrei para mim mesma, mesmo sabendo que ninguém me ouviria. Quando me aproximei da janela da sala, o cenário lá fora fez minhas pernas quase cederem. Sob a luz amarelada do poste, meu pai segurava um machado. Minha mãe estava ao lado dele, batendo na porta com as mãos, completamente transtornada. E, atrás deles, minha irmã mais nova, Clara, cruzava os braços com aquela expressão de desprezo que ela aprendeu a direcionar a mim desde que nasceu. "Rápido, pai. Ela não merece essa casa. É nossa. Ela deve abrir." Clara gritava, como se estivesse exigindo um pagamento. Eu sempre soube que meus pais preferiam minha irmã. Sempre soube que, para eles, eu era o borrão da família, a sobra, a filha que deu trabalho, mesmo sem nunca ter dado. Mas naquele momento, vendo os 3 do lado de fora da minha casa, tentando arrombar minha porta com um machado, percebi que a rejeição tinha se transformado em algo muito mais perigoso. Eles realmente acreditavam que tinham direito a tudo que era meu. E talvez, no fundo, eu já soubesse que isso um dia aconteceria. Desde que consegui meu emprego novo, um salário que nunca imaginei ganhar, benefícios reais, estabilidade, meus pais mudaram completamente comigo. Não para melhor, claro. Para pior. Meu sucesso parecia tê-los incendiado por dentro. Eles nunca aceitaram que eu, a filha esquecida, tivesse conquistado alguma coisa sem depender deles. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquela noite. "Mariana. Abre essa porta antes que a gente tenha que fazer o que não quer." Minha mãe gritou, a voz histérica, as palavras escorrendo veneno. Eu senti minhas mãos tremerem, mas respirei fundo. A fechadura era nova, reforçada, instalada por mim depois de notar olhares estranhos, perguntas desconfortáveis, comentários que soavam mais como ameaças. Algo em mim já sabia que eu precisaria me proteger. E ainda assim, nunca imaginei que meus próprios pais e minha irmã tentariam invadir minha casa de madrugada, gritando como invasores, empunhando um machado como se estivessem reivindicando um território perdido. A madeira da porta estalou. O machado entrou 2 centímetros, como uma ferida aberta. Meu corpo gelou. Foi ali, vendo a lâmina atravessar minha porta, que percebi, eles não estavam ali para conversar. Não estavam ali para argumentar. Eles estavam ali para tomar o que era meu, que a força. Mas eles não sabiam que eu não estava sozinha.
Não sabiam o que eu já tinha descoberto sobre eles. Não sabiam que, naquela noite, tudo mudaria, para sempre. Eu não tinha mais família. Eu tinha inimigos. E era hora de enfrentar cada um deles. O machado voltou a atingir a porta, dessa vez com tanta força que lascas de madeira voaram para dentro da sala. O som ecoou pelas paredes como um trovão preso dentro de casa. Eu recuei 2 passos, respirando rápido demais, tentando obrigar meu corpo a reagir de forma racional, mas cada batida parecia cutucar a ferida esquecida de toda a minha infância, o medo constante, a certeza de nunca ser desejada naquele lar. Ela tá ouvindo, mãe? Eu sei que tá. Abre logo. Clara esbravejou, impaciente, como se estivesse falando com uma empregada que se recusava a obedecer. A raiva dela sempre foi desproporcional. Desde criança, ela gritava, mandava, exigia. E meus pais aplaudiam. Eu, por outro lado, era o obstáculo, o erro, a que precisava entender seu lugar. Mas quando cresci e conquistei o que eles nunca imaginaram, a irritação deles se transformou em algo mais, inveja. Eu precisava agir rápido. Já tinha preparado tudo com antecedência, documentos organizados, conversas salvas, provas escondidas em lugares estratégicos. Aquele ataque não era inesperado, apenas mais cedo do que eu havia previsto. O machado entrou mais fundo, abrindo um buraco pela lateral da fechadura. Vou chamar a polícia. Gritei, mesmo sabendo que isso não os faria recuar. Chama. Meu pai respondeu, rindo. Vamos ver quem eles acreditam, em nós ou na filha desequilibrada que sempre deu problema. Era irônico. Eu nunca tinha dado trabalho. Nunca. Mas eles precisavam moldar uma narrativa que justificasse a própria maldade. Corri até o corredor e peguei meu celular. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava afiada. Não era a primeira vez que eu via algo semelhante prestes a acontecer, apenas a primeira vez de forma tão escancarada. Quando disquei 190, o machado fez mais um corte profundo na porta, quase atravessando completamente. A madeira gemeu, vencida. Polícia Militar, qual a emergência? Estão tentando invadir minha casa, falei rápido. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Eles estão armados com um machado e estão destruindo minha porta. A atendente pediu meu endereço, detalhes, e garantiu que uma viatura já estava a caminho. Eu mal tive tempo de agradecer antes de ouvir o barulho que gelou minha espinha, a porta finalmente começava a ceder. Corri até a cozinha, peguei a barra de ferro que deixava escondida atrás da geladeira, com um hábito que desenvolvi depois que Clara tentou entrar na minha casa sem permissão semanas antes, quando ainda tinha uma chave antiga. Ela queria ver como eu estava gastando o salário. Eu retirei a chave dela no mesmo dia. E desde então, percebi que havia cruzado uma linha invisível para eles. Hoje, eles quebravam completamente essa linha. O buraco na porta se abriu, revelando o olho de meu pai, selvagem, febril. Aí está ela. Eu sabia. Ele gritou. Mariana, você não vai esconder nossa casa de nós. Você deve isso à família. Família. A palavra caiu dentro de mim como uma pedra no fundo de um rio sujo. Eu estava prestes a recuar quando ouvi o som mais esperado, e mais temido, sirenes ao longe, ficando cada vez mais próximas. Meu pai ouviu também. Droga. Ele sussurrou. Mas ao invés de fugir, ele ergueu o machado com mais fúria ainda, como se quisesse terminar antes que a polícia chegasse. Clara começou a gritar para ele apressar, e minha mãe implorava entre soluços distorcidos por raiva que eu parasse de fazer drama. Eu dei mais alguns passos para trás. Se eles quebrassem aquela porta, eu não sabia do que seriam capazes. As luzes da viatura varreram a rua. Os gritos pararam. Meus pais recuaram 2 passos, Clara tropeçou na própria arrogância. Os policiais saíram rapidamente do carro com as mãos na arma. Larguem o machado. Agora. Seu policial, isso é um mal-entendido. Minha mãe começou a gritar. Minha filha tem problemas. Mentira. Eu gritei de dentro da casa, me aproximando do buraco na porta.
Eles tentaram arrombar minha porta. Eles estão armados, tentaram invadir minha propriedade. Meu pai tentou esconder o machado atrás da perna, mas já era tarde. 2 policiais avançaram para contê-lo. Senhor, vire-se de costas. Vocês não entendem. Essa casa é nossa. Ela só está aqui por causa da gente. O senhor está preso por tentativa de invasão e dano ao patrimônio. Quando meu pai foi algemado, Clara começou a filmar os policiais, gritando que ia acabar com a carreira de todo mundo. Minha mãe caiu no chão, chorando como se fosse uma vítima, sempre foi boa em teatro. Do outro lado da porta destruída, eu finalmente respirei. Pela primeira vez em anos, eu respirei. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. E eles iam tentar voltar. De um jeito ou de outro. E eu já estava pronta. Os policiais ficaram quase meia hora na porta da minha casa, registrando tudo, perguntando detalhes, fotografando o estrago e anotando cada palavra que eu dizia. Eu ainda tremia, mas minha voz saía firme, como se uma parte de mim, a parte que passou a vida inteira sendo humilhada, finalmente tivesse acordado. Quando eles levaram meu pai para a viatura, minha mãe surtou. Se jogou no chão, gritou, puxou os cabelos, culpou o mundo injusto e disse que eu estava cometendo um atentado contra a própria família. Clara, por outro lado, tentava manipular a situação à maneira dela, com aquele tom de princesa mimada que sempre conseguirá tudo. Seu policial, isso é um absurdo. Ela dizia, apontando para mim como se eu fosse um inseto. Essa casa é da nossa família. Ela roubou tudo da gente. Vocês precisam entender o contexto. A casa está registrada no nome dela, o policial respondeu, cansado. Invadir propriedade alheia é crime. A expressão de Clara murchou por um segundo, mas logo voltou a inflar a arrogância. Isso não vai ficar assim, Mariana. Ela gritou para mim, enquanto os policiais pediam que ela mantivesse distância. Não. Não vai ficar mesmo. Respondi, a voz surpreendentemente calma. Quando finalmente recolheram tudo e se prepararam para ir embora, o policial mais velho me chamou de lado. Você precisa reforçar essa porta. E registrar o boletim o mais rápido possível. Esse tipo de situação costuma escalar. Eu sei, respondi. E eu realmente sabia. Aquela invasão não foi um impulso. Não foi raiva momentânea. Foi a primeira tentativa real de tomar o que era meu. E se não desse certo daquela vez, eles tentariam outra. Quando a rua finalmente ficou silenciosa, fechei os olhos e respirei fundo. A visão da porta destruída me feria por dentro, não pelo material, mas pelo significado. Aquela sala tinha sido o único lugar em que eu consegui respirar depois de anos sendo tratada como um estorvo. E eles tentaram arrancar isso de mim. De novo. Passei o resto da madrugada limpando o chão, recolhendo fragmentos de madeira, passando pano onde o machado havia lascado a tinta. Tentei dormir, mas era inútil. Minha mente rodava como uma máquina desgovernada, me obrigando a lembrar de tudo que eu achava que já tinha superado. Porque eu não era apenas uma filha rejeitada. Eu era uma filha condicionada a acreditar que não merecia nada. Lembro da minha infância como se estivesse vendo através de uma janela embaçada. Eu sempre estava ali, à sombra ao lado de Clara. Enquanto ela ganhava vestidos novos, festas, viagens e sorrisos, eu ganhava silêncio. Frases curtas, ordens, broncas. Meu pai não escondia o favoritismo. Minha mãe justificava tudo com aquele tom doce que só escondia veneno. Clara precisa mais, Mariana. Você entende, né? Você é forte. Você aguenta. Eu aguentei. A vida inteira. Aos 15 anos, enquanto minha irmã ganhava uma festa de aniversário que parecia casamento, eu lavava pratos e entregava salgadinhos, porque alguém precisava ajudar. Quando entrei na faculdade, eles disseram que não podiam pagar o ônibus, mas pagaram a pós-graduação de Clara como se fosse um presente divino. Quando consegui meu primeiro emprego bom, eles sugeriram que eu ajudasse nas contas da casa deles, já que tinha mais do que precisava. Eu sempre fui o depósito emocional deles. A parede onde eles batiam.
A culpa em formato de pessoa. Foi só quando recebi a proposta para um cargo alto em outra cidade, com salário suficiente para eu finalmente ter minha própria casa, que percebi, eles nunca me quiseram bem. Apenas me quiseram útil. Quando contei sobre o emprego, Clara riu. Riu como se tivesse ouvido uma piada. Você? Numa empresa grande? Para, Mari. Não combina com você. Combina sim. Respondi. Já até assinei o contrato. Ela quase engasgou. Meus pais, por outro lado, olharam para mim como se eu tivesse cometido um crime. E quem vai te ajudar? Minha mãe perguntou, indignada. Eu mesma. Mas você sempre precisou de nós, meu pai disse, a testa franzida. Não. Vocês sempre precisaram de mim, respondi. A tensão daquela conversa nunca se dissipou. A partir daquele dia, eles começaram a agir como donos do que eu estava construindo. Primeiro vieram as visitas constantes, depois as cobranças veladas, os comentários sobre não esquecer a família, a tentativa descarada de Clara pedir a chave da minha casa caso precisasse usar. 2 semanas depois da mudança, percebi que estavam sondando meus vizinhos, perguntando sobre meu salário e sobre o tamanho da casa. Foi quando mudei as fechaduras pela primeira vez. Eles se sentiram traídos. Eu finalmente havia entendido que minha vida era minha, não deles. Quando amanheceu após a invasão, eu já estava decidida. Não ia esperar que eles tentassem de novo. Não ia mais dar a outra face, nem justificar a agressão com laços sanguíneos. Eles escolheram essa guerra. E eu ia terminar o que eles começaram. Peguei minha pasta com documentos, fotos, conversas antigas, provas de tudo que tinha se acumulado ao longo dos anos, e liguei para a única pessoa que eu sabia que poderia me ajudar. Alguém que meus pais odiavam. Porque ela me ajudava a enxergar quem eu realmente era. Doutora Helena, sou eu. Aconteceu. Ela respirou fundo do outro lado da linha. Eu imaginei que esse dia chegaria, Mariana. Me conte tudo. Desde o início. E ali, naquele telefonema, começou algo que mudaria a história deles. E a minha. Para sempre. A sala da doutora Helena tinha cheiro de café forte e livros antigos. Era aconchegante, silenciosa, e exatamente o oposto do caos que havia tomado minha vida nas últimas 24 horas. Ela me recebeu com um olhar firme, daquele tipo que enxerga além das palavras. Sempre admirei isso nela, a capacidade de ouvir até o que eu não dizia. Mariana, sente-se. Você está branca. Eu quase fui invadida com um machado. Acho que estou no meu direito de ficar meio pálida, respondi com um humor torto que mal reconheci como meu. Ela pegou um bloco de notas, mas não escreveu nada de imediato. Me conte tudo. Devagar. Desde a primeira batida. E eu contei. Descrevi o machado abrindo minha porta como se fosse manteiga, o olhar alucinado do meu pai, os gritos de Clara dizendo que eu devia a casa a eles, a histeria da minha mãe, e a sensação indescritível de perceber que meus próprios pais estavam dispostos a me ferir para tomar o que era meu. Enquanto eu falava, Helena não me interrompia. Apenas respirava fundo de vez em quando, como se estivesse tentando controlar a própria indignação. Eles não queriam só a casa, Mariana. Eles queriam você de volta na posição de submissão. E como você não voltou, eles partiram para a violência. Eu engoli seco. Era exatamente o que eu temia ouvir, porque sabia que era verdade. Você está segura agora? Ela perguntou. Não totalmente. Eles foram levados para a delegacia, mas vão ser liberados em poucas horas. Sim, mas agora temos algo que não tínhamos antes, ela disse, inclinando-se para frente. Provas concretas. Tentativa de invasão, arma branca, ameaça. Isso muda o jogo. Helena era psicóloga, mas também atuava como consultora jurídica em casos de abuso familiar. Foi ela quem me ajudou a sair da casa dos meus pais anos antes, quando tudo parecia sufocante demais. Agora, eu precisava dela novamente, não para fugir, mas para enfrentar. Ela se levantou,
foi até uma prateleira e pegou uma pasta vermelha. Nós vamos abrir um processo contra eles. Não criminal apenas, e isso a polícia já está cuidando. Vamos solicitar medidas protetivas. Eu respirei fundo. Medidas protetivas, contra meus pais. Mariana, eles tentaram invadir sua casa com um machado. Isso não é um desentendimento familiar. Isso é um risco real. O peso daquela frase caiu sobre mim como um bloco de concreto. Pela primeira vez na vida, eu me permiti admitir, eles representavam perigo. Não amor. Não família. Perigo. Helena me ajudou a revisar os registros da noite anterior. Assistimos juntos ao vídeo da câmera de segurança da rua, o machado brilhando sob o poste, minha mãe gritando, Clara urrando como alguém que sempre acreditou que tinha direito ao mundo inteiro. Eu queria vomitar ao ver aquilo de novo, mas também senti algo novo crescer dentro de mim, determinação. Vou te acompanhar na delegacia para registrar o restante do boletim, Helena disse, pegando a bolsa. E depois vamos ao fórum pedir a medida protetiva. 2 horas depois, estávamos na frente do delegado responsável pelo caso. Ele observou as imagens com expressão fechada. Eu já vi de tudo nesses anos, mas, isso aqui, ele balançou a cabeça. Seus pais e sua irmã cometeram 3 crimes claros: dano qualificado, tentativa de invasão e ameaça. A senhora tem todo o direito de solicitar que eles não se aproximem. A palavra direito parecia estranha para mim. Eu nunca tive direitos dentro daquela família. Eu era apenas a utilidade descartável. A filha que se esperava que cedesse tudo. Mas agora, diante de uma autoridade, pela primeira vez, eu era a vítima protegida pela lei, não a culpada de sempre. O delegado imprimiu os papéis, coletou minha assinatura e nos encaminhou ao fórum. O processo seria rápido, segundo ele, porque havia provas demais. Enquanto esperávamos na sala de atendimento do fórum, meu celular vibrou. Era Clara. Eu quase ignorei, mas decidi atender, queria ouvir o tipo de coragem que ela teria depois do escândalo da madrugada. Você está destruindo nossa família, Mariana. Ela começou, já aos berros. O papai foi fichado. A mamãe está passando mal. Tudo por sua culpa. Eu contei até 3 antes de responder. Vocês tentaram me invadir armados. Vocês destruíram a porta da minha casa. Porque você nos provocou. Ela rebateu, como sempre fazia na infância. Você guarda as coisas pra você, age como se fosse melhor que a gente. Essa casa devia ser nossa. Você só conseguiu esse emprego porque teve base familiar, sabia? Se a gente não tivesse te criado, você seria o quê? Um nada. Fechei os olhos por um instante. A velha Mariana teria chorado. A velha Mariana teria pedido desculpas. Mas aquela parte de mim havia morrido na madrugada do machado. Clara, respondi, firme, e eu não devo nada a vocês. Nada. E vocês vão aprender isso da pior forma. Ela ficou muda por 3 segundos. Depois berrou, eu juro que ainda vou acabar com você. Helena, sentada ao meu lado, fez um gesto para eu encerrar a ligação. Eu encerrei. Você está vendo? Ela disse, tranquila. Isso aqui é munição para reforçar a medida protetiva. Eu sei. E também prova que sua decisão é certa. Enquanto caminhávamos pelos corredores do fórum, percebi que algo dentro de mim estava mudando. Eu não era mais a filha rejeitada que aceitava migalhas. Eu estava, pela primeira vez, reagindo. E minha família não estava preparada para isso. A juíza analisou o pedido rapidamente. Depois de ver as fotos, o vídeo, e ler a transcrição de parte da ligação de Clara, que Helena já havia impresso, ela suspirou fundo. Senhora Mariana, eu tenho plena convicção de que você corre risco real. A medida protetiva será concedida. Seus pais e sua irmã ficam proibidos de se aproximar da sua casa, do seu trabalho ou de manter qualquer tipo de contato direto. Eu concordei, tentando não desabar ali mesmo. Agora, a juíza continuou, prepare-se.
Quando a família perde o controle sobre o alvo, eles costumam piorar antes de desistir. E naquele instante, eu entendi, a guerra estava só começando. A medida protetiva saiu rápido demais para o gosto da minha família, e isso ficou evidente no mesmo dia em que a oficial de justiça notificou meus pais e Clara. Eu não estava presente, claro, mas a própria oficial me ligou depois, com a voz tensa, e descreveu a reação deles como explosiva. Não duvidei por um segundo. Eu conhecia cada uma das máscaras que eles usavam, e também sabia o que acontecia quando essas máscaras caíam. Naquela noite, enquanto revisava a papelada com a doutora Helena na minha sala, meu celular começou a explodir em notificações. Não eram mensagens diretas, e isso eles não podiam mais fazer sem quebrar a medida protetiva. Mas estavam tentando me atingir por outro caminho, a internet. Clara havia feito uma publicação no Instagram, chorando, dizendo que eu era uma filha cruel que colocou os próprios pais na justiça depois de tudo que eles fizeram por mim. Ela parecia abraçada à minha mãe, que fingia soluçar ao fundo, enquanto meu pai, com uma cara de vítima estudada, dizia que havia sido mal interpretado. Eu respirei fundo. Sabia que ela ia apelar para isso. Sabia que a mentira pública era a arma favorita dela. Mas o que eu não esperava era a avalanche de comentários que veio depois. Como alguém é capaz disso com os próprios pais? Filha ingrata. Melhor rezar para a família te perdoar um dia. As pessoas acreditavam em qualquer coisa que fosse dita com lágrimas falsas e uma legenda melodramática. A essa altura, eu já deveria estar acostumada. Clara sempre venceu disputas usando pena alheia como munição. Helena tocou a tela do meu celular e suspirou. Eles não vão aceitar perder você, Mariana. Não porque amam você, mas porque perderam o controle. Eu sei. É isso que mais me assusta. Ela fechou a pasta e me encarou. E se prepare. Coisas assim nunca param no virtual. Eles vão tentar te atingir de outra forma. Talvez financeiramente. Talvez juridicamente. Talvez emocionalmente. O que eu não sabia era o quão rápido essa previsão se confirmaria. 2 dias depois, fui surpreendida com um aviso formal da empresa onde trabalho. Meus pais tinham enviado uma denúncia anônima, insinuando que eu estava mentalmente instável e colocava colegas em risco. Eles alegavam que haviam tentado me ajudar, mas que eu surtei e me tornei violenta. Quando o diretor me chamou para conversar, percebi que estavam tentando destruir não apenas minha paz, mas minha carreira. Mariana, precisamos checar essas informações. É protocolo. Claro, respondi, respirando fundo. Eu trouxe documentos. E também um boletim de ocorrência. Eles tentaram invadir minha casa com um machado. O diretor arregalou os olhos. Com um machado? Sim. E tudo está registrado. Inclusive, tenho a medida protetiva, se quiser ver. Ele analisou os papéis lentamente, cada página derrubando mais uma peça do castelo de mentiras que minha família havia tentado construir. Mariana, eu sinto muito por tudo isso. Pode ficar tranquila. Nada disso vai prejudicar seu trabalho aqui. Alívio. Pela primeira vez em dias, eu senti alívio. Mas a sensação durou pouco. Naquela mesma noite, a campainha tocou. 3 toques rápidos, insistentes, não violentos como antes, mas perturbadores no mesmo nível. Eu olhei pelo olho mágico e senti o estômago cair. Era minha mãe. Ela estava parada exatamente no limite da calçada, sem ultrapassar a linha que a medida protetiva impunha. Parecia calculado, ensaiado. Vestia uma camisola velha e segurava um terço, como se quisesse encenar a figura de uma mãe sofredora. Mariana. Abra a porta, minha filha. Só quero conversar. Minha pele arrepiou inteira. Aquela voz, aquela entonação, já era a mesma que ela usava quando queria que eu me sentisse culpada por existir. Ela não podia se aproximar, mas podia tentar me quebrar emocionalmente dali mesmo. Vai embora, mãe. Você sabe que não pode estar aqui. Falei pela janela. Eu não posso me aproximar, mas posso falar. Ela respondeu, com um sorriso torto. É minha filha.
minha casa, minha família. Não existe papel de juiz que vai apagar isso. Meu sangue ferveu. Aquela era a verdadeira minha mãe. A que nunca reconheceu limites. Vocês tentaram me machucar. Tentaram me invadir. Gritei, sentindo a voz trêmula. E você tentou destruir nossa família. Ela rebateu de volta. Olha o que você fez com seu pai. Com sua irmã. Você sempre foi um problema, Mariana. A gente só tentou te ajudar. Helena sempre dizia que minha mãe era mestre em inverter responsabilidades. Ali, eu estava vendo a tese encarnada. Peguei o telefone e comecei a gravar. Minha mãe percebeu. Tá gravando por quê, querida? Vai mostrar pra polícia? Acha mesmo que vão prender uma mãe que só quer ver a filha? Eu queria gritar. Queria quebrar aquela fachada tóxica com a mesma força com que meu pai quebrou a porta. Mas não caí na armadilha. Polícia já está vindo, respondi, firme. Você está violando a medida. O sorriso dela apagou. Em segundos, seu rosto deformou-se num misto de raiva e frustração. Ingrata. Você vai pagar por isso. Ela cuspiu, antes de recuar para o carro. A viatura chegou minutos depois. Minha mãe teve que explicar-se ali mesmo, diante dos vizinhos. O policial registrou tudo. Reincidência. Violação da medida. Risco de prisão. Ela foi embora, mas deixou um rastro venenoso no ar. Helena chegou assim que eu a avisei sobre o ocorrido. Eu não disse? Ela murmurou. Quando a vítima se levanta, o agressor late mais alto antes de recuar de vez. Eu me sentei no sofá, exausta, sentindo o peso de tudo sobre minhas costas. Não havia descanso. Não havia trégua. Helena, quando isso vai acabar? Ela me olhou com uma seriedade quase triste. Quando eles finalmente perceberem que você não pertence mais a eles. Eu queria acreditar. Eu queria mesmo. Mas algo dentro de mim dizia que o pior ainda estava à espreita. E eu estava certa. Porque enquanto eu tentava dormir naquela noite, o alerta do meu celular vibrou com uma mensagem do meu banco: solicitação de transferência não autorizada detectada. Meus pais tinham tentado mexer no que ainda tinham acesso emocional, minhas contas. Minha segurança financeira. Minha vida. E isso eu não ia deixar barato. Quando vi a mensagem do banco, senti a mesma sensação que tive quando o Machado entrou pela minha porta, uma mistura de medo, raiva e uma estranha confirmação de que eu jamais tinha sido paranoica, apenas vítima. Eles estavam tentando de todas as formas possíveis manter o controle sobre mim. Primeiro, a invasão. Depois, a exposição pública. Em seguida, o ataque ao trabalho. E agora, o dinheiro. Era sempre assim. Para eles, eu nunca fui uma filha. Eu fui um recurso. A madrugada avançou enquanto eu ligava para o serviço de atendimento, confirmava bloqueios, encerrava contas antigas que eu mal lembrava que existiam e reforçava senhas e autenticações. Os atendentes foram gentis, chocados com o histórico da noite passada, já que o boletim de ocorrência tinha sido anexado automaticamente ao meu cadastro após o delegado solicitar proteção extra. Assim que finalizei tudo, o relógio marcava 4h18. Meu corpo pedia descanso, mas minha mente estava em alerta absoluto. Eu sabia que não dormiria mais, então preparei café, sentei-me no sofá e observei a porta ainda remendada com tábuas temporárias. A marca do machado estava lá, uma cicatriz na madeira, e também em mim. Ao amanhecer, a doutora Helena veio até minha casa. Ela entendia que eu estava chegando ao limite, mas também sabia que eu tinha forças que jamais reconheci. Eles atacaram seu financeiro, Mariana. É o último estágio antes de admitirem derrota. Ou antes de fazerem algo pior, respondi, apertando a xícara nas mãos. Helena respirou fundo. Hoje vamos ao Ministério Público. Não basta a medida protetiva. Vamos abrir denúncia formal. E quero que você diga tudo. Absolutamente tudo.
Ela estava certa. Eu precisava ir até o fim. Não para me vingar, embora parte de mim quisesse, mas porque se eu recuasse, se deixasse qualquer brecha, eles voltariam. Um dia, uma noite, em um surto de ganância ou de ódio, eles voltariam. E talvez não viessem apenas com um machado. O Ministério Público era um prédio frio, sério, e sua atmosfera pesada deixava claro que segredos não sobreviviam ali dentro. A promotora que nos recebeu, doutora Lara, tinha olhos atentos demais para serem enganados. Mariana, eu já analisei parte do seu caso. O boletim, as imagens, a medida protetiva, isso é grave. E recorrente. Sentei-me diante dela, respirei fundo e contei tudo. Tudo. A infância marcada pela rejeição. O favoritismo explícito. Os pedidos cada vez mais abusivos. A tentativa de controlar meu salário. A invasão com machado. As mentiras espalhadas online. A visita noturna da minha mãe, violando a medida. A sabotagem no trabalho. E a tentativa de mexer nas minhas contas. Quando terminei, a sala estava silenciosa. Eles não são apenas abusivos. Eles são perigosos. A promotora concluiu. E você fez certo em registrar tudo. Vamos abrir processo criminal por tentativa de invasão qualificada, ameaça, coação e possível estelionato. Meu coração acelerou. Era isso. Finalmente, alguém via o que eu vivia a vida toda. Haverá audiência? Perguntei. Sim, mas você não precisará estar na mesma sala que eles. Vamos garantir isso. E, Mariana, ela se inclinou um pouco na mesa. Quando pessoas assim são confrontadas pela primeira vez, costumam reagir como animais encurralados. Prepare-se. Eu já estava preparada. A audiência foi marcada para dali a um mês. Nesse tempo, as coisas ficaram estranhamente silenciosas. Não houve posts difamatórios, nem ataques indiretos, nem visitas covardes na porta da minha casa. Mas eu sabia o que esse silêncio significava. Não era arrependimento. Era planejamento. Ainda assim, continuei vivendo, reconstruindo aos poucos o que eles tinham tentado destruir. Reforcei portas, instalei câmeras novas, troquei fechaduras, cadastrei senhas, autorizações, bloqueios. No trabalho, recebi apoio que nunca imaginei. E, pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a me sentir livre. Até o dia da audiência. Entrei na sala reservada com as mãos geladas, mas com a cabeça erguida. A promotora Lara estava ao meu lado. Do outro lado do corredor, meus pais e Clara aguardavam em outra sala, proibidos de se aproximar. Quando tudo começou, o juiz analisou as provas, ouviu as gravações da invasão, leu as mensagens impressas por Helena e avaliou as tentativas de fraude bancária. A expressão dele mudava pouco a pouco, de neutra para indignada. Meu pai tentou justificar o machado dizendo que tinha sido um mal-entendido. Minha mãe chorou em falso, como sempre. Clara tentou posar de vítima, alegando que eu estava emocionalmente desequilibrada. Mas nada disso colou. Nada. A promotora Lara destruiu cada argumento. Cada mentira. Cada manipulação. Ao final, o juiz respirou fundo e declarou: fica determinado que a réia e os coautores permanecerão proibidos de se aproximar da autora por tempo indeterminado. Será aberto o processo criminal pelas condutas apresentadas. Além disso, qualquer descumprimento adicional resultará em prisão imediata. Quando assinei os papéis, senti algo renascer em mim. Algo que achei que nunca teria: paz. Saí do fórum com as pernas bambas, mas com o peito leve. No estacionamento, vi minha família ao longe, separados por policiais, me observando como se eu fosse um monstro criado por eles. O olhar do meu pai não tinha mais raiva. Era ódio puro. Minha mãe parecia chocada, como se não entendesse como a manipulação dela finalmente falhou. Clara. Clara estava pálida, mordendo o lábio, derrotada pela primeira vez na vida. Eu poderia ter olhado para eles com culpa. Com pena. Com saudade. Mas não senti nada.
Nada além de um alívio profundo por finalmente estar longe deles. Eles me criaram para ser sombra. Para ser recipiente. Para ser o erro. E ainda assim, eu sobrevivi. Conquistei mais do que eles jamais imaginaram. E não importa o que façam daqui em diante, não existe caminho de volta. Eles nunca mais farão parte da minha vida. Nem como família, nem como lembrança boa. A história deles termina aqui. A minha, finalmente, está começando. Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. No meu lugar, você teria coragem de fazer o mesmo? Teria força para enfrentar a própria família para proteger sua dignidade e sua vida? Me conta nos comentários, porque eu quero muito saber o que você teria feito nessa situação tão extrema. E já aproveita para me dizer também de qual cidade você está assistindo este vídeo, assim eu posso passar lá nos comentários e deixar um coração especial para você. Se essa história mexeu com você de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer cada vez mais histórias intensas como essa. Também se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não perde nenhuma das próximas histórias que vem por aí. Tem muita trama forte, emocionante e surpreendente chegando. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que vai ficar preso na história do começo ao fim. Sua participação é essencial para continuarmos juntos nessa jornada. Obrigado por estar aqui.